Wallace Júnior mandou R$12. O Cruzeiro parece que baixou o marasmo do Vasco. Quando acha que tá ruim, pior. Mas veja bem, família vascaína, o Cruzeiro ontem me perde para o Palestino. Não somente isso, na Copa Sul-Americana, quando saiu o sorteio, grupo definido, grupo E do Cruzeiro, com Machuque Runa, derrota. Palestino ontem, derrota. E também para o todo-poderoso Unión Santa Fé da Argentina, terceira derrota. Me vem o cruzeirense e lembra do Vasco. Ai, não é fácil não, família vascaína. Mas nesse vídeo vamos falar muito aqui do nosso próximo adversário. Domingão, 6h30, o Vasco encara o Cruzeiro, que no Campeonato Brasileiro tá com 7 pontos, assim como o Vasco. Quero debater aqui com vocês em relação a esse jogo, que ontem, né, o canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação que o Vasco pode poupar 4 jogadores. Coutinho, Hugo Moura, Nuno Moreira e Verratti. Eu quero pegar aqui a lista de relacionados da última partida pra gente tentar montar esse Vasco com esses jogadores fora e aí montar aqui um time titular competitivo para encarar esse Cruzeiro muito pressionado, família vascaína. A resenha tá boa por quê? Eu quero trazer aqui alguns cruzeirenses revoltados, porque, pô, se a gente fica aqui, paga 1,5 milhão pra esse, pra querer, eu sou passador de pano, eu sou Coutinzete, eu defendo muito o Coutinho, mas a galera tem gente que fica revoltada com o Coutinho, que paga 1,5 milhão pra não jogar uma partida inteira. Imagina o cruzeirense que tá pagando quase 3 pra um cara que não faz gol. Então eles estão revoltados da vida. Falando do elenco, do treinador, do momento, de tudo. Eu quero trazer aqui pra gente debater sobre o nosso próximo adversário, já que a gente tá vivendo aqui um momento também de muita cobrança em relação ao Fábio Carille. Quero trazer o Lédio Carmona e também o Rodrigo Coutinho falando sobre o trabalho de Fábio Carille, analisando o seguinte: elenco e resultado. Bem interessante pra gente debater. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nessa sexta-feira, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e o primeiro assunto é Fashion Week. Moda, gosta, sair trajadão na rua, tá na tela pra vocês, porque o Vasco, junto com a capa, lançou a segunda camisa, tá na tela pra vocês. Eu achei interessante, bonita. Em comparação a outras camisas, eu não achei nada demais não, mas gostei. Compraria fácil, porque olha, é mole comprar camisa original do Vasco não, né? Difícil. Essa aqui também do goleiro, achei maneiraça também, do Léo Jardim, laranja. Eu já tive uma camisa laranja do Vasco, pô. De goleiro, a galera me zoava pra caraca, moleque, pô, a galera tá brilhando na rua. Lembra do Thiago? Da época do Thiago, aquele goleiro que, pô, jogou no Corinthians. Eu acho que o Vasco contratou ele da Portuguesa, cara. Isso foi em 2008, eu acho. Aí o Vasco lançou 3 camisas de goleiro, uma preta, uma azul e uma laranja. Eu comprei a laranja. Maneiro, né? Mas gostei, família vascaína. E a gente entende também, né, que é a reta final da capa à frente do Vasco, né? Daqui a pouco me parece que o Vasco, né, vai fechar aí com a Nike, mas eu gosto muito, né, dos modelos de camisa da capa. Sempre tá lançando aí camisas realmente bem bacana. Gostou? Deixa a sua opinião aí sobre moda, Fashion Week, sair trajadão na rua. Seguindo aqui, família, a nossa resenha, só para destacar uma informação de ontem, né, sobre o Leandrinho, né, que o Al-Shabaab deve buscar aí o Vasco para tentar a contratação em definitivo do nosso lateral esquerdo. Até falei aqui da parte técnica, né, não gostaria da saída do Leandrinho nesse momento, porque acho que é um jogador que pode substituir o Piton melhor que o Vitor Luiz, né? Mas, segundo as informações, o jogador está muito adaptado ao país, à liga, e também me parece que quer permanecer por lá. Aí, teve essa postagem aqui do Leandrinho, a galera tá destacando aí nas redes sociais, né? Feliz no simples. O moleque ali no jet ski, pá, tirando onda. Aí quem me vem? Verratti, simples, fala um palavrão, seu simples é... Cara, mas imagina, o moleque tá tirando onda, né? A família é complicado mesmo. Tá jogando, me parece que é titular aí, botando um dinheiro no bolso. De repente quer seguir numa liga que tem até nomes interessantes por lá, né? Vários jogadores de renome. Mas eu não gostaria de perder o Leandrinho agora, não. Agora, papel colorido sendo interessante pro Vasco, né? Fazer o quê? Nesse momento eu entendo que é complicado você segurar jogadores projetando a evolução dele
para o futuro. No mundo ideal, é isso que tem que acontecer, você tentar valorizar um potencial dos seus jogadores da base para você conseguir colocar mais papel colorido no bolso. Mas nesse momento de pressão, de um time ainda, né, que a gente entende que é frágil, eu acho que é complicado. Pintou um papel colorido interessante, eu sou a favor da venda. Como eu disse, no mundo ideal não seria, né? Aquele jogador evoluir, pai, muito recurso, como acontece com o Palmeiras, como acontece aqui no nosso rival, só que o nosso momento não é esse. Família, seguindo a nossa resenha, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o Cruzeiro, e aí depois a gente vai destacar aqui algumas informações, né, opiniões, perdão, do Lédio Carmona, do Rodrigo Coutinho em relação ao trabalho do Fábio Carille, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu comento muito aqui, né, com vocês que acho que o Vasco está na média do futebol brasileiro, principalmente quando eu vejo, eu gosto de assistir, né, pra gente ter esse entendimento, como é que tá o nível do Vasco. Teve um amigo aqui que um dia me questionou, mas você não pode comparar o Vasco com outros times. Oh, meu Deus, eu fico assim, eu vou comparar com quem? Com o City? Com o Liverpool? Claro que tem que ser parâmetro pra gente, ué. O Cruzeiro que a gente vai disputar agora sábado, o Grêmio, o Mirassol, o Bahia, claro que tem que ser, pô, a gente tem que... Ou você acha, por exemplo, o Palmeiras fez o investimento que fez nessa temporada por causa de quem? Por causa de quê? Dos adversários. Botafogo no ano passado 100 milhões e um, 100 milhões e outro. Palmeiras foi lá, contratou o Vitor Roque, um uruguaio. Claro que você tem que analisar os seus adversários. Pelo amor de Deus, faça-me um favor, né, meu amigo? Todo o respeito. Então, claro que eu tô avaliando aqui um Cruzeiro, um Grêmio, um Santos, né? Times que vão disputar o mesmo campeonato que o Vasco, podemos dizer assim. E tá aí, ó. Próximo adversário do Vasco, Cruzeiro, perde para o Palestino do Chile pela Sul-Americana. Terceira derrota na competição e o time se complicou bastante, família vascaína. E tem mais um detalhe aqui, em comparação com o Vasco, que eu acho o seguinte, por mais que o Vasco, dentro de casa a gente ainda consegue performar, eu sei que esse segundo tempo aí contra o Lanús deixou a desejar, mas o Vasco vinha, né, buscando os resultados, conquistando ali as vitórias. Mas a gente vê um time pelo menos fechado com o Carille. E depois dessa declaração aqui do Dudu, olha só, em relação ao treinador, não me sinto bem em ser reserva. No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o técnico optou por me tirar do time. Isso, né, tem um clima pesado ali. Isso não está acontecendo no Vasco. Mas antes da gente debater um pouco mais sobre o nosso adversário e também falar sobre o nosso momento, treinador e tudo mais, quero passar esses cruzeirenses aqui falando um pouco, desabafando em relação após a derrota de ontem. Olha só. Fazer o primeiro gol, porque daqui a pouco esse time do Palestino, que teoricamente é muito frágil, muito fraco, e realmente é, daqui a pouco ele vai lá e dificulta o jogo pro Cruzeiro, porque é isso que tem acontecido nos últimos jogos. Cara, e é dito e feito. A nossa defesa falha, e os caras vão lá e fazem gol. O nosso ataque desperdiça e não faz gol. Então o jogo basicamente foi isso. E o que eu fiquei assustado hoje, cara, assim, parece... Hoje virou uma chave, pelo menos no meu conceito com esse elenco do Cruzeiro, cara. Cara, assim, eu já falo que esse elenco é mal montado, que esse elenco é fraco, né? Mas hoje eu fiquei assustado porque os jogadores que entraram, que teoricamente estavam no banco de reserva, precisavam dar uma resposta positiva. Esses jogadores não conseguiram dar uma resposta positiva mediante um time que é segundo colocado no campeonato chileno, que tem uma folha salarial de 1,2 milhões e que é fraco tecnicamente, cara. E quando o Cruzeiro pegava a bola, jogadores com pouco repertório, sem nenhuma solução técnica, não tem um drible, não tem, assim, não ganha na velocidade, não ganha os duelos. Uma equipe que não ganha os duelos, nem na velocidade, nem na força, nem na técnica. Aí fica complicado, porque futebol são duelos. É 11 jogadores contra 11 jogadores. Quem vence a maior parte dos duelos, normalmente vence os jogos. E o Cruzeiro hoje é um time, cara, que não consegue vencer, cara. Muito pobre, não tem repertório. Você olha no banco, cara, não tem solução. O que virou o Cruzeiro, gente? Cadê a hierarquia? Cadê a galera que chega lá, desculpa lá, bota o pau na mesa e faz as coisas acontecerem? Um bando de acomodado. O elenco do Cruzeiro hoje, o time do Cruzeiro no segundo tempo, especialmente depois que faz alterações, gente, vira um amontoado. É um time de várzea. Participando com a gente, Leonardo Jardim, treinador limitado, treina mal, escala mal, substitui mal, passivo nas alterações, passivo, sim, nas substituições. Falta a ele coragem, ousadia. Pode ter sido um grande treinador no Mônaco, onde ele passou, onde ele trabalhou, mas no Cruzeiro não está sendo, pô. Aí vocês falam, pô, mas não pode culpar ele. O time, mas ele também, porque ele é o comandante, é ele que escala, a responsabilidade é dele, poxa. Família, futebol brasileiro é muito interessante, porque se você tirar a camisa ali do Cruzeiro e botar a do Vasco, você vai falar, é a mesma coisa.
a mesma coisa. Só que, poxa, o Vasco, claro, tá melhor na Sul-Americana em comparação ao Cruzeiro, né, que tem 0 pontos, e o Vasco tá na segunda colocação e vai brigar ali pela liderança do grupo, né? Então, em relação à Copa Sul-Americana, o Vasco realmente tá bem melhor. Eu digo, né, as reclamações, os desabafos, em termos de elenco, trabalho do treinador, é bem parecido com o que a gente está vivendo aqui nesse momento. A única coisa também de diferente é o papel colorido que o Cruzeiro investiu nessa e na outra temporada. E a galera também lá pega no pé do Alexandre Matos, família vascaína. Mas então, o Cruzeiro gastou muito mais que o Vasco, tem uma folha de mais de 20 milhões, me parece, e eu não consigo ver diferença. Eu acho o mesmo nível. Você quer dizer que o Vasco é favorito para jogar no domingo e ganhar do Cruzeiro? Não, eu acho o Cruzeiro favorito por jogar em casa, mas é o mesmo nível. O Vasco entra contra o Cruzeiro com chances claras de ganhar. Agora, claro, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o trabalho do nosso treinador, o Vasco fora de casa realmente está sendo um adversário fácil de ser batido. Chupetinha no mel. A gente espera que o Vasco possa mudar essa postura, porque a gente tem 6 jogos fora de casa. Teve um amigo que eu vi o comentário agora há pouco. Tiagão, para de se iludir, irmão. Se o Vasco empatar uma dessas partidas aí, tá de bom tamanho. Olha só, a confiança do meu torcedor. Então a gente espera uma mudança de postura muito grande. Então assim, família, o santista reclamava do Caixinha, o cruzeirense está reclamando do Leonardo Jardim, o torcedor do Grêmio estava reclamando lá do Quinteiro, chegou o Mano, que até deu uma organizada, né, apesar do Godoy, pô, tenho dificuldade de falar esse nome, Godoy Cruz ser um time horroroso lá da Argentina, bem fraquinho, mas eu achei um Grêmio mais organizado, e a gente vive essa expectativa em relação ao Fábio Carille. Manda embora? Fica? Vai mandar embora? Vai contratar quem? A realidade é essa. Eu já vi aqui uma galera falando do Jorginho, do Professor, só que aí, família, eu sinceramente, se você contratar Jorginho, Professor, cara, você vai ter que corrigir esse time na próxima janela. Como assim, Thiago? Você vai ter que trazer jogadores com mais força física, de velocidade, com essa característica do Lodge, mas pra jogar, né? Pra ficar no banco, sabe? Pra jogar. Que aí sim o Jorginho vai conseguir ajustar um pouco esse time, o Professor da mesma forma, como assim seria feito pelo Carille. A questão hoje, que eu entendo do Vasco nas mãos do Carille, é que esse time não tem as características que a gente pode dizer que o Carille está na zona de conforto, sabe? Ele tem que fazer o que ele não sabe fazer, que é propor o jogo, organizar o time sem ter essa condição física, sem ter jogadores de muita pegada, tirando ali o Hugo Moura, que tá correndo pra lá e pra cá, ele e o PH. São jogadores que têm essa condição física, né? Então o Carille nunca soube fazer isso na vida dele, não tem um trabalho do Carille que ficou conhecido pela posse de bola, por chegar tocando, pela criação, criar mecanismos, né, pra bola chegar no seu centroavante com qualidade. Não, sempre foi um time reativo, um time de transição. E hoje o Vasco não tem as peças para isso. Isso é claro, sabe? Por isso eu entendo que o Carille vai ter muita dificuldade à frente do Vasco. Agora, olho para o mercado e também não vejo. Eu sou a favor da saída do Fábio Carille, mas vai contratar quem? Vai contratar quem? Hoje a realidade é essa. Tite, Dorival, cara, fora de cogitação. Olha o papel colorido que esses caras estão pedindo, sabe? E aí vai mirar quem? Por isso que, cara, eu entendo, sou a favor da saída, mas estou torcendo muito pro Carille ajeitar esse time. E aí eu tenho aqui algumas opiniões. Olha o que o Led falou sobre o trabalho do Carille. Tá na tela. Tenho certeza que os resultados que o Vasco está tendo no ano estão dentro da expectativa que o torcedor mais racional sempre teve. Ganha uma, perde a outra, ainda mais no Brasileiro. Agora, eu acho que o trabalho do Carille poderia ser melhor. Mesmo com esse elenco, ter mais ideias de jogo, mais jogadas trabalhadas, um jogo coletivo mais aprofundado. Eu acho que o Vasco tem muito pouco repertório. Não acho que seja o caso de uma coisa assim, de terra arrasada. Ele é um organizador. O time desorganizado não é. Eu acho que o time tem poucas ideias. Acho que o time poderia ir além da organização, ter um planejamento tático um pouco mais ousado, que perturbasse mais, levasse mais dificuldades à defesa dos adversários. Já o Rodrigo Coutinho acha o seguinte: não é tão simples você produzir coisas tão diferentes, tendo o Verratti como centroavante, porque ele é muito impositivo nesse modelo. Você tem um artilheiro do continente no seu elenco, e é claro que a tendência é você terminar as jogadas com a bola para ele. Eu falo muito sobre isso. Mas é por função do treinador, até para que se mantenha por mais tempo, criar uma variação maior nesse tipo de detalhe do jogo. Eu acho que o principal problema do Vasco é o desequilíbrio defensivo em muitos jogos. Não dá para dizer ainda que o sistema defensivo do Vasco é algo ajustado,
você percebe alguns problemas que são facilmente detectáveis e aproveitados pelos adversários. Mas por mais que vários desses problemas sejam corrigidos durante o jogo pelo Carille. E aí, para complementar, o Lédio diz o seguinte: eu entendo que os resultados, apesar de tudo isso que eu falei, estão dentro das minhas expectativas. É um time que vai ser sempre isso, a não ser que venha alguém com uma vara de condão e mude tudo. Mas acho difícil, com esse tempo, que você saia dessa média de 4 pontos a cada 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. E no final das contas, o time ter ali 49 ou 50 pontos e uma vaga na Sul-Americana, disse Lédio Carmona. E o papo é esse. Cara, eu vejo alguns programas, que eu tô até reagindo lá no canal novo, Gigante News TV, que a galera parece que, poxa, não tá conversando com o vascaíno, não tá olhando as redes sociais, porque a galera vem com um papo assim: vocês estão cobrando do Carille, estão achando que esse time vai performar como, vai brigar na parte de cima da tabela, e não é nada disso. Ninguém, absolutamente ninguém, comprou esse discurso do Pedrinho, cara. Ninguém, absolutamente nenhum vascaíno comprou esse discurso, e a mídia fica batendo nisso para defender o Carille. Não é o caso. Por exemplo, aqui eu concordo muito com o Lédio. Em termos de resultado, poxa, a gente estava debatendo aqui, por exemplo, nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, eu estava projetando 9 pontos. O Vasco ganhando Santos, Sport e Ceará, fora de casa. 9 pontos. Eu estava contando com a derrota para o Corinthians e com a derrota para o Flamengo. Eu sou aqui num tom otimista, a gente pode negociar, né, falando dessa forma, negociar esses 2 jogos aí, mas eu estava contando com derrota. Corinthians e Flamengo, 9 pontos. O Vasco nesse momento tem o quê? 7 pontos. Não foge muito. Então não tem nenhum vascaíno achando que o Vasco vai brigar lá em cima, nenhum. A gente só acha, em relação a cobrar o Carille, organização, e o time não pode ser derrotado tão facilmente assim fora de casa. A gente entende que esse time do Vasco pode performar um pouco melhor do que está performando. O Vasco foi facilmente batido pelo Corinthians. Se você observar os gols, é uma coisa assim assustadora. O Vasco toma o primeiro gol, o Carrillo cruza, um cara escora sozinho na nossa grande área, o outro finaliza sozinho. Com o time do Vasco basicamente postado, com 6, 5 defensores, 3 jogadores. O contra-ataque, o segundo gol é ainda pior. 2 jogadores contra um time do Vasco postado, mesmo assim, os caras vão lá e fazem gol. Olha os gols que o Vasco levou do Ceará, gente. A facilidade que tem pra galera cruzar, e aí você encontra lá o Candango sozinho dentro da área. Sabe, os gols que a gente levou contra o Melgar nem falam muito pela questão da altitude. Mas o Vasco não tem uma organização defensiva e com a bola, cara. Sabe? Então a gente entende isso, que esse time pode performar melhor, mas não ao ponto de falar que é isso, que é aquilo, tem obrigação de ganhar do Ceará. Nunca falei isso aqui. Eu trabalhei aqui dessa forma durante daquela semana do jogo contra o Ceará. O Vasco não tem obrigação de ganhar do Ceará. Mas analisando o adversário, poxa, me permite sonhar em ganhar do Ceará ou buscar lá um empate. Mas, poxa, uma atuação pavorosa. Então é isso. É o Vasco, porque a gente entende o seguinte: performando melhor, mais organizado, aumenta as suas chances de ter bons resultados. Ganhar ou empatar, principalmente fora de casa, e melhorar esse retrospecto do Vasco ridículo desde 2023. Se você pegar aí também 22, 21, 20, vai ficar pior ainda. O Vasco deve ser um dos piores visitantes da história, sabe? Então a gente quer isso, um time mais competitivo, principalmente fora de casa, família vascaína. E aí, eu queria a sua ajuda em relação ao próximo jogo, né? Encarando aí um adversário pressionado, como vocês viram aí, né? Não está passando confiança nenhuma para os seus torcedores, mas que no Campeonato Brasileiro dá para dizer que vem aí, analisando os 3 últimos jogos, vem de um empate, me parece que foi positivo, fora de casa contra o São Paulo, dá uma goleada no Bahia por 3-0, né? E acabou perdendo para o RB Bragantino, e aí o Cruzeiro volta a ser questionado, cobrado, porque me parece que foi uma atuação bem abaixo, técnica, tática, física, de vontade, muito parecido, né, com o que o Vasco é cobrado quando joga principalmente fora de casa. E aí eu peguei aqui, né, os relacionados da última partida contra o Lanús, pra gente trocar uma ideia sobre esse Vasco que vai encarar o Cruzeiro, porque, né, Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe uma informação ontem que o Vasco pode poupar 4 jogadores: Coutinho, Hugo Moura, Nuno e Verratti. E aí, olhando aqui para essa lista de relacionados, família, seu time para esse jogo contra o Cruzeiro, manter a forma de jogar, né, num 4-3-3, muda o estilo, bota 3 volantes, né, puxa o Sforza, que não tá aqui nessa lista, dá uma chance para ele. E aí? É um debate bom, né? Dá até pra gente fazer uma live pra trocar uma ideia sobre isso. Mas assim, família, de bate pronto, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, entendo que
né, pela informação, não vai poupar ninguém do sistema defensivo. Então, Léo Jardim, João Vitor, Freitas, PH e Piton, não mexe. Na cabeça de área você já tem que mexer, porque você vai perder, né, o Hugo Moura. E aí, eu acho que, pegando aqui, o Jair também é um jogador que, sinceramente, não sei se tá com essa intensidade toda, né, tá recuperado para jogar esse jogo, mas como o Jair tá aqui na lista de relacionados e ninguém comentou de poupar ele, não, tem o Paulinho, tem o Paulinho. De repente, uma cabeça de área aqui com Matheus Carvalho e Paulinho, Matheus Carvalho fazendo ali a função de primeiro volante no lugar do Hugo Moura. Eu acho que o Matheus Carvalho pode se sair bem nessa função, até já fez, né, que é um jogador que tem uma boa condição física, marca, sabe sair jogando. Eu acho que poderia ser, né, e você coloca o Paulinho, que deve ter uma condição física melhor do que a do Jair para esse jogo. Na armação, lembrando que Coutinho e Verratti e Nuno estão fora dessa partida. E aí você pode ter aqui algumas possibilidades pegando a lista de relacionados do último jogo, que é Lucas Zuccarello jogando na função dele, de camisa 10, sendo meia criador, de criação, meia de criação. E aí no comando de ataque, Ryan de 9 e fica as pontas, né? E aí na minha visão, Verratti não, o Garré jogando por uma beirada, Lucas Zuccarello, Garré, Ryan e pelo lado esquerdo, cara. Difícil, hein? Seria um Lloyd da vida, né, família? Mas se eu falar Lloyd aqui, capaz de galera chegar de todo o Brasil, parar aqui na porta da minha casa e falar: Thiago, tu tá maluco, moleque? Então, assim, difícil, porque o Adson também tá por aqui, mas eu não sei se o Adson tem condição física pra jogar. Por isso que eu falo também, cara, de buscar um moleque lá da base. Bota aqui pra correr, cara. Sei lá, falar um palavrão, bota aqui pra correr, velho. Bota alguém pra correr, joga atrás da linha da bola, uma alegria da vida, um Juninho, Andrei Fernandes, sei lá, bota alguém aqui pra correr. Já que Jean Davi não dá, Lloyd Augusto não dá, sei. Agora, família, o Adson, bem, eu colocaria o Adson. Aí meu time seria Zuccarello, de meio armador, Garré, Adson e Ryan na frente. Esse seria meu time. Queria saber o time de vocês pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários. O Alex Teixeira vem jogando também, né? De repente, pode ser. O cara, ele vai fazer o seguinte, Zuccarello, ou Zuccarello pela ponta, ou, né, fazendo ali uma movimentação com Garré. Aí o Ryan pelo lado, e quem de 9? Teixeira. Teixeira de falso 9. Pode ser uma possibilidade também. Fui!